trem fantasma. Na escuridão das montanhas, onde a neblina se estende como um lençol sobre as árvores, há uma antiga linha férrea que se tornou objeto de medo e curiosidade. As lendas que cercam esse lugar falam de um trem misterioso, um veículo que cruza os trilhos há décadas, transportando aqueles que nunca mais retornam. Era conhecido como o trem fantasma, e suas histórias aterrorizavam qualquer um que se aproximasse da velha ferrovia. No final do século XIX, um trem luxuoso partiu da estação principal de uma cidade próspera. O Expresso Aurora era um símbolo de progresso, uma locomotiva moderna que prometia uma viagem confortável e rápida através de vales e montanhas isoladas. A bordo estavam alguns dos mais importantes membros da sociedade, empresários, aristocratas e famílias inteiras em busca de novas oportunidades. No entanto, durante uma viagem de inverno, algo inexplicável aconteceu. O trem entrou em um túnel nas profundezas das montanhas e nunca saiu. As autoridades investigaram, enviaram equipes de busca, mas nenhum vestígio do Expresso Aurora foi encontrado. O túnel estava vazio e os trilhos do outro lado intocados. O desaparecimento do trem deixou uma marca profunda na região, e com o tempo a linha ferroviária foi abandonada. Décadas se passaram, e os trilhos enferrujados da antiga ferrovia foram esquecidos. Mas estranhos relatos começaram a surgir. Moradores das vilas próximas disseram ter visto, em noites de nevoeiro espesso, um trem antigo cruzando lentamente os trilhos abandonados. O apito distante ecoava pelas montanhas, e luzes suaves brilhavam nas janelas dos vagões empoeirados. Um desses relatos veio de um guarda florestal chamado Luiz, que patrulhava a região. Ele descreveu ter visto o trem fantasma passar em silêncio, sem o som de rodas sobre os trilhos. Intrigado, tentou seguir o trem a cavalo, mas assim que se aproximou, ele desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Luiz contou a história, mas poucos acreditaram. Com o tempo, mais avistamentos ocorreram, e as histórias de um trem que viajava por trilhos esquecidos começaram a ganhar força. Ninguém sabia para onde ele ia, mas uma coisa era certa: aqueles que ousavam embarcar no trem nunca mais eram vistos. Conforme as histórias se espalhavam, investigadores e entusiastas do paranormal tentaram desvendar o mistério do trem. Eles descobriram que, pouco antes de sua viagem final, o Expresso Aurora foi alvo de uma maldição proferida por uma mulher chamada Marguerite Bouvier, cujo filho havia morrido em um acidente de trabalho nos trilhos durante a construção da ferrovia. Revoltada pela morte do filho e pela negligência da empresa ferroviária, Marguerite lançou uma maldição sobre o trem e todos os que viajassem nele. Sua última aparição pública foi na noite anterior à viagem fatal, quando foi vista perto dos trilhos, acendendo velas e falando palavras que ninguém conseguiu entender. A partir desse dia, Marguerite desapareceu, e o Expresso Aurora nunca mais voltou. Os que investigaram a história chegaram a uma conclusão assustadora. O trem não estava apenas desaparecido. Ele havia sido amaldiçoado para vagar eternamente entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Aqueles que embarcassem nele estariam condenados a viajar por toda a eternidade, aprisionados em uma dimensão onde o tempo não existe. Uma das histórias mais famosas foi a de um grupo de jovens aventureiros que, curiosos pelas lendas, decidiram procurar o trem fantasma. Com lanternas e mapas antigos, eles seguiram a trilha abandonada até o túnel onde o Expresso Aurora havia desaparecido. Lá, ao cair da noite, ouviram o som de um trem se aproximando e, desafiando o medo, decidiram embarcar. A última coisa que se ouviu deles foi uma mensagem de rádio, onde um dos jovens, com voz tremendo muito, descreveu o interior do trem. Ele falou que os passageiros estavam quietos sentados nas poltronas, com roupas antigas, como se fossem figuras congeladas no tempo. O que mais o assustou foi o olhar vazio dos ocupantes, que pareciam não perceber a presença dos recém-chegados. Logo após a transmissão, o rádio saiu do ar, e os jovens nunca mais foram encontrados. Com o passar dos anos, a lenda do trem fantasma tornou-se um aviso para os moradores e aventureiros que cruzavam as montanhas. Muitos acreditavam que, nas noites de neblina,
o trem aparecia para buscar novas almas, oferecendo uma viagem sem volta para aqueles que fossem tolos o bastante para embarcar. Alguns diziam que o trem aparecia para aqueles que buscavam algo impossível, seja uma segunda chance, uma vida melhor, ou respostas que não podiam ser encontradas no mundo real. Mas o preço da viagem era a própria alma, condenada a vagar para sempre pelos trilhos do Expresso Aurora, sem esperança de salvação ou retorno. Em uma vila próxima, um homem chamado Victor, que havia perdido tudo, família, fortuna e saúde, decidiu que o trem fantasma era sua única esperança. Ele ouviu as histórias e sabia dos perigos, mas acreditava que o trem o levaria para um lugar onde poderia recomeçar. Na noite mais densa de nevoeiro, ele seguiu até a estação abandonada, esperando pelo trem. Quando o trem finalmente apareceu, Victor subiu a bordo sem hesitar. O interior era exatamente como nas descrições, luxuoso, com lustres de cristal e poltronas vermelhas, mas com uma sensação de decadência, como se o tempo tivesse parado ali. Os passageiros não se moviam, apenas olhavam à frente, presos em suas próprias condenações. Victor sentou-se e aguardou seu destino. Mas à medida que o trem avançava, ele percebeu o erro que havia cometido. O tempo se distorcia, e o trem parecia nunca parar. Os dias se tornaram semanas, as semanas, meses, e ele percebeu que estava preso naquela jornada para sempre, sem um destino final, sem uma saída. A história do trem fantasma é um lembrete sombrio de que alguns mistérios nunca devem ser desvendados. Aqueles que tentam desafiar o desconhecido podem acabar pagando um preço terrível. O Expresso Aurora continua sua jornada sem fim, cruzando trilhos esquecidos e chamando por novos passageiros que, como os anteriores, jamais retornarão.